Agora foi. Então, boa tarde para todo mundo. Essa é a nossa disciplina de seminários do PPGFA. Hoje a gente vai contar com a presença do meu grande amigo Breno Marques Gonçalves Teixeira, para não esquecer, que já é meu colega desde 2004 e isso já completou, então, 18 anos, já é uma maioridade aí de amizade. E hoje ele vai dar um seminário para a gente sobre informação quântica, então, bases mutuamente imparciais em informação quântica. E o currículo do Breno é muito parecido com o meu, a gente fez graduação, mestrado e doutorado no FMG. O Breno ele fez pós-doutorado na Universidade de Estocolmo e na USP, e atualmente ele é professor adjunto da UFABC desde 2017? 2018. 2018. Então, Breno, muito obrigado por você ter conseguido vir aqui dar um seminário para a gente. Eu sempre gosto de trazer pessoas de outras áreas, porque aqui no nosso programa de pós a gente não tem ninguém da área de informação quântica. Então, eu acho que é uma boa oportunidade dos alunos conhecerem uma área diferente da do programa. Bem legal você estar aqui. O Arthur veio dar um seminário para a gente há um tempinho atrás, já faz um mês mais ou menos. Aí agora com você a gente vai completar bem essa área. Pô, tu tá no coração, né? Dudu é. Eu que agradeço mesmo por ter convidado. Nossa, eu não sabia que já faz 18 anos que a gente tá nessa labuta da física, né, cara? Nossa senhora, cara. Meus cabelos brancos entregam que a gente tá ficando velho, mas quando a gente coloca isso em números, é aí que a gente vê mesmo. Foi impactado agora pela realidade? Cara, não sei, foi. E a gente conversou, né, antes do seminário, né, você mencionou isso para mim, que não tinha ninguém da área de informação quântica na pós, né, então eu decidi não falar sobre trabalhos meus em si, mas de conceitos que estão por trás das melhoras, né, que a gente consegue visualizar na informação quântica, né, computação quântica, de uma maneira geral. Então, eu agradeço você por essa orientação, tá? Conhecendo um pouco o pessoal, dá para a gente entender um pouco melhor o foco aqui que eu quero, tá? Então, o que a gente tem atualmente, né? Vamos pensar assim, estado da arte, o mais avançado que a gente tem, né, nos últimos tempos aí de computação quântica e informação quântica, tá? Tem a parte de computação quântica que aí envolve, né, um hardware que consegue fazer operações quânticas controladas, mais ou menos parecido com o nosso computador, só que ele permite que esses constituintes, né, tenham propriedades quânticas, né? Superposição, emaranhamento, aí vai aí toda essa gama que vocês já estão careca de saber, né? Sendo que tem do Google, tem o IBM, tem por exemplo, a Universidade Yale aqui, todos esses, né, que a gente está mais familiarizado, não familiarizado, né, mas estão mais avançados, mas são ou de supercondutor, tá? Os qubits supercondutores, ou de íons aprisionados, tá? Não vou entrar em detalhes do que é isso, eu não quero conversar sobre a física disso, eu vou falar um pouco da física dessas coisas posteriormente, mas essa é a parte da computação. E a parte da comunicação, a gente geralmente cai para fótons, né? Atualmente, a maior parte da nossa comunicação é usando luz, né? Ou em satélites, ou em fibra óticas, né? Esses cabos que passam principalmente nos oceanos, tal, essas fibras óticas, né? Todas são, então é luz, né? E na mecânica, na informação quântica não é diferente, né? A gente também tem a luz como esse principal candidato para comunicação quântica, né? Então, aqui é um experimento feito por o Ian
Wei-Pei, Pan, que esse Pan, né? Ele é um cara que foi para a China e ele tem, vamos dizer, dinheiro ilimitado para fazer pesquisa em informação quântica. E ele tem um satélite de computação, de informação quântica, tá? E aí esse foi o primeiro trabalho, né, em 2017, já tiveram outros trabalhos, tá, posteriormente desse, que ele usa o satélite como para comunicação via terra, mas utilizando propriedades quânticas, tá? Então tem coisas de criptografia, a gente vai ver algumas coisas aqui também em detalhes, tá? Então, com essa introdução, vamos para o que eu quero conversar com vocês, né? Eu primeiro falei, né, de informação quântica, computação quântica, né, e comunicação quântica de uma maneira mais geral, mas eu vou me focar em em comunicação quântica. Por quê? Os protocolos de comunicação quântica, por mais simples que eles sejam, eles já mostram vantagens que são vantagens em relação ao seu análogo clássico. Para a computação quântica, a gente tem que ir alguns passos a mais. E aí são protocolos mais complexos. Então, para o nível aqui introdutório, eu acho melhor a gente falar sobre comunicação quântica, a princípio, tá? E uma das propriedades que a gente usa para gerar essas melhorias, essas vantagens que os sistemas quânticos podem trazer para a teoria de informação, são bases mutuamente imparciais, ou MUBs, né? Mutually Unbiased Bases. Tá? E a gente vai ver o que são elas e algumas aplicações dela. Tá? E aí eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, né? Mas não tanto, mas que eu vou mostrar algumas formas da gente implementar essas coisas em sistemas fotônicos. Tá? Por que eu vou me focar nisso? Primeiro, que é a área que eu trabalho, e segundo, que a parte de comunicação ela está mais nessa direção de usar a luz, usar fótons, tá? Então vamos lá. Então, quais são problemas, né, de comunicação? Aqui eu peguei de um outro slide, que é essa que a gente pode pensar em complexidade, de problemas de complexidade de comunicação. Né? A gente está querendo fazer uma tarefa, a gente pode permitir que duas partes se comuniquem, mas ela tem alguma restrição, alguma coisa que impede que elas tenham acesso completo à informação, alguma coisa, né? Então você tem, geralmente a gente usa Alice Bob, tá? A gente tem algum dado que só Alice tem, algum dado que só Bob tem, e aí de alguma maneira eles podem se comunicar, tá? Para conseguir fazer uma tarefa, né? E essa tarefa tem um output, então eles se comunicam, fazem operações, né? E depois soltam um resultado. Esse resultado, a gente vai ver se ele resolve o nosso problema, tá? Isso aqui não é nada quântico. Isso aqui é o que a gente faz no nosso dia a dia sem parar. O que a gente quer? A gente quer mandar um e-mail. Esse e-mail precisa ser criptografado. Então eu tenho que ter uma comunicação entre partes, que o input é a mensagem do meu e-mail, e a saída é uma mensagem criptografada que só a outra pessoa vai conseguir visualizar, né? E vai chegar só para outra pessoa. Então eu tenho uma tarefa a ser resolvida. E dado o meu protocolo, dado o meu algoritmo, eu resolvo isso ou não. É isso que eu estou falando aqui, tá? Então, geralmente a gente está procurando melhores estratégias, né? A gente geralmente define figuras de mérito para isso, né? E essa comunicação pode ser de diferentes formas, né? Se a gente pensar atualmente, ela pode ser clássica, ela pode ser quântica, né? Ou ela pode ser assistida por embaralhamento, que é um tipo de quântico, mas a gente não envia, não há troca de sistemas quânticos entre as duas partes, mas só comunicação clássica. Mas as partes têm sistemas quânticos. Tá? Isso geralmente é o que a gente chama de assistido por emaranhamento.
Tá? Então, vamos lá. Exemplos de comunicação, a gente vai voltar neles, né? Então, tem os protocolos de distribuição de chaves quânticas, que são protocolos criptográficos, tá? Então, é para criptografia. Então, a figura de mérito vai ser o quão seguro isso é, quão seguro essa chave é passada de Alice para Bob, tá? Então, geralmente a gente tem um sisteminha simples. Então, Alice codifica uma informação, manda uma mensagem, né? Essa mensagem é um sistema quântico e Bob decodifica, tá? A gente tem outros também que vocês já podem ter escutado aí, que é o de teleportação, que são um pouquinho mais complexos, mas ele mostra para vocês que Alice e Bob não têm comunicação quântica entre eles, tá? Então eles compartilham um par emaranhado, tá? Então, teleportação eu quero pegar esse input e que o output aqui de Bob seja igual ao input, sem ter que passar. Então, esse input geralmente é um sistema quântico, um estado quântico, e eu quero que esse output seja o mesmo estado quântico, mas eu não estou transferindo o sistema quântico entre essas duas partes. Tá? Então tem esse tipo de protocolo que é assistido, é o que a gente chama de assistido por emaranhamento, né? Você tem um canal clássico entre Alice e Bob, mas você permite que eles compartilhem um par de sistemas emaranhados. Aí emaranhamento, né? Só para a gente não perder isso, assim, simplificando as coisas, correlações que só sistemas quânticos podem ter. Sistemas clássicos não podem ter esse tipo de correlação. E isso permite que a gente tenha vantagens, tá? Então, e a gente também tem jogos de comunicação, que é uma área que eu gosto bastante, né? Que eu tenho alguns trabalhos já publicados nela, tá? Que a gente usa a teoria de informação, a gente permite que na teoria de jogos exista alguma parte do problema que seja quântica, tá? Então, nesse contexto, então eu quero manipular esses sistemas quânticos, então eu quero preparar estados e medir estados quânticos, né? Então eu tenho que escolher qual base eu vou codificar a informação, qual base eu vou decodificar a informação, né? E aí tem as MUBs, essas bases mutuamente imparciais, que são algo bem interessante, tá? Vocês já devem terem contato com isso quando vocês estão trabalhando com spin, tá? É, é, que fica um pouco mais claro, mas eu vou chegar nesse ponto, tá? Então vamos definir o que é bases mutuamente parciais. Vamos considerar que nós temos duas bases, tá? Aqui um espaço de Hilbert de dimensão D. Eu tenho duas bases, a base E e a base F. Essas bases, estou considerando que elas são ortonormais, tá? E completas. Então, ela ocupa todo o espaço, então ela tem D cats ortogonais e aqui é a mesma coisa, tá? A gente fala que duas bases são mutuamente imparciais se e somente se para qualquer estado da base E produto com qualquer estado da base F, a gente tem aqui o módulo ao quadrado dele seja 1 sobre D. O que isso significa? Então, se eu preparar o estado na base E e medir o estado na base F, a probabilidade de eu encontrar qualquer F é 1 sobre D. Tá? Então, esse é o caso de eu não ter adquirido nenhuma informação sobre o sistema. Tá? Que eu tenho algo que é completamente, é a mesma coisa de rolar um dado, né? De lado D. Né? Então, se eu preparar aí uma base e medir na outra. Né? Quando eu tenho a base medida e preparada igual, eu tenho 100% de certeza qual o estado que eu estou fazendo. E aqui é o caso extremo, tá? É o outro caso, é o caso extremo, que nenhuma informação é obtida. Tá? Um cara que é bem... que a gente sempre consegue encontrar é um par de bases mutuamente independentes, né?
essas são as bases computacionais, e a base que a gente chama de base computacional é a base de Fourier. Tá? A base de computacional é 0, 1, 2, 3. Então, se eu tiver dimensão D, eu vou ter 0, 1, 2, 3 até D menos 1. Tá? Se a gente for pensar os níveis de energia de um átomo ou de um oscilador harmônico. Tá? E a gente tem a base de Fourier, que é a superposição desses caras, sempre, só porque com fases distintas. Tá? Então, aqui, se eu tiver aqui, ó, o ômega, né, um exponencial de 2π sobre d, então eu tenho essas bases. Então, aqui eu sempre tenho duas. Eu consigo encontrar para qualquer dimensão, sem problema nenhum. Tá? A gente chega até no extremo de variáveis contínuas, igual a posição e o momento, que uma é a transformada de Fourier da outra. Né? E a gente pode ter várias dessas. E no caso especial, a gente tem, para um sistema de dimensão D mais uma MUPS. Tá? Como é que a gente consegue encontrar essas MUPS? Existe. Tá? Aí, só para falar, eu vou mostrar para vocês, que são esses grupos de Heisenberg, eu nunca sei pronunciar isso, tá? Me desculpem, Veil, tá? Que aí usando teoria de grupos, eu defino duas operações x e z, tá? Essas x e z, vocês vão ver que são generalizações das matrizes sigma x e sigma z, tá? Pensando em dimensão 2, né, as matrizes de Pauli, sigma x, sigma z. Então, se eu tenho o x, ele coloca uma fase na base de Fourier, que eu estou chamando aqui de L, e ele é tipo um operador criação, tá? Mas é para uma dimensão finita, por isso que eu não estou falando que é tipo. Que ele aumenta aqui, né, muda, né? Então, se é K, vira K mais 1. Já o Z, ele é o oposto. Ele coloca uma fase na base computacional, mas ele faz esse deslocamento, né? Tipo um operador escada para Z, para a base de Fourier. Tá? Então, a gente consegue encontrar as MUBs calculando esse D. Tá? Esse D vai ser uma operação unitária, tá? Onde uma operação unitária, então, ele quer dizer que ela tem uma base, né, referente a essa operação unitária, pensando como se fosse uma operação de sair de uma base e chegar na outra. Então, sair da base computacional e chegar em outra base qualquer. Então, a gente tem isso aqui. Então, se a gente pegar agora esse D, a gente tem a base definida pela unitária, né, que são as colunas dessa unitária. E aí, quando a gente monta dessa forma, se a gente muda o P1 e o P2, a gente tem que nós temos as bases mutuamente imparciais. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica isso. Tá? Ó, vamos pegar para a dimensão 2, que a gente recupera as MUBs de dimensão 2, que são as matrizes de Pauli. Tá? Aí só já adianta. Então, P1 igual a 0, P2 igual a 0. É a identidade. Então, mantive a identidade é a base computacional, 0 e 1. Né? Quando eu jogo P2 igual a 1, eu tenho Z, que é sigma Z, que a base é a mesma da identidade. Então, beleza. Só muda os autovalores. Então, beleza. Ótimo. Não criei ainda uma outra base. Mas aí eu coloco P igual a 1, P2 igual a 0, eu tenho que isso é X. Para a dimensão 2, isso é sigma X. Tá? E P1 igual a 1, P2 igual a 1, eu tenho que o tal aqui vira menos I, né? Então, menos I aqui e os dois elevado a 1, XZ.
XZ, se vocês fizerem lá XVZ, vai dar o Y, né? Se vocês lembrarem do comutador de spin meio, né? Sigma X, sigma Y é igual a sigma Z, né? E aí você tem as comutações, né? Então, XZ é igual a Y. Tá? Então, a gente tem aqui. E aí, a gente montou. Esses três caras aqui montam as bases de sigma de dimensão 2. Então, sigma X, sigma Y e sigma Z são MUBs. Então, né? Então, são bases MUBs. Tá? A gente tem uma estrutura que eu vou usar para a gente escrever depois, que é essa estrutura de esfera, a gente chama de esfera de Bloch. Se vocês viram isso em ótica, é a esfera de Poincaré, né? Onde os valores esperados estão nesse eixo, né? Então é uma esfera de raio 1, tá? Que vai nos dar essa estrutura aqui, tá? E aí a gente vai usar, vou mostrar para vocês que a gente consegue usar isso aqui para fazer tomografia. Uma das coisas que a gente fala, né? Você consegue, do mesmo jeito para vetores, você consegue definir o produto interno. Então qualquer objeto no espaço você também consegue definir um produto interno entre eles, né? Então se a gente tem um operador, a gente pode definir o produto interno entre dois operadores, sendo o traço entre os dois operadores, e aí a gente mostra que essas bases são ortogonais, tá? Elas dão isso aqui, elas são ortogonais. Esse aqui dá sempre diferente de 1, né? Diferente dá igual a 0 se I e J são diferentes. I e J aí sendo X, Y, Z. Isso aqui é uma forma de você garantir, tá? Que uma base é MUB da outra. Então, isso é só uma maneira também de mostrar, beleza. Se eu tiver isso, são MUBs. Excelente. Tá? Eu gosto de falar Então, assim, isso aqui é um pouco sobre as MUBs, né? Como que a gente monta, como é que a gente vai utilizar ela. E a principal propriedade que é, se eu medir uma MUB, se eu preparo uma MUB e meço em outra, eu não tenho informação sobre o sistema. Tá? É bom a gente falar aqui que esse método que eu mostrei para vocês de gerar essas MUBs, elas não funcionam elas só funcionam, melhor, elas só funcionam para dimensões primas ou potências de primo. Então, 2, 3, 4, 5 funciona. Né? O 4, 2 elevado a 2 funciona. Show. O 6 é o primeiro que não funciona. A gente sabe que tem 3 MUBs, mas aí que tá, a gente não sabe como encontrar as outras MUBs. E mais do que isso, a gente não sabe se existe as MUBs. Então, quando a gente está lidando com esses espaços de dimensões mais exóticas, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Na maioria dos casos, né, quando a gente está falando de computação quântica, informação quântica, a gente geralmente está falando de dimensões de 2 elevado a n. N sendo o número de sistemas que a gente está manipulando, né? Então, beleza, a gente tem as MUBs, tá? Então, isso é algo bastante interessante, que é uma estrutura que a gente não sabe ainda muito bem por quê. Tá? E aplicações? Então, eu defini o que é MUB, agora eu vou tentar aplicar isso em problemas, né, de informação. Tá? Um desses problemas é o de criptografia, que eu falei que eu ia voltar nele, que é a ideia de a gente tentar fazer uma chave criptográfica entre Alice e Bob. Se a gente tem essa chave criptográfica, a gente pode codificar. Se Alice e Bob sabem essa chave criptográfica, eles conseguem codificar e decodificar a mensagem criptográfica de maneira simples. Tá? E é isso que a gente faz em todo dia no nosso
no nosso dia a dia, dado que, se vocês verem lá no seu browser, né, no seu navegador, a maioria dos sites que tem essas coisas, alguma proteção criptográfica tem uma chavezinha, né, lá onde fica o link, né? Então, todos esses estão lá. Então, a gente tem que estabelecer essas chaves. Existem formas clássicas de fazer isso? Sim, mas nem todas são seguras. E se a gente está falando de algum supercomputador que pode quebrar chaves criptográficas de maneira muito fácil, é importante que a gente consiga gerar sempre as chaves criptográficas. É o motivo, por exemplo, que muitos bancos usam aqueles tokens, né, que ficam mudando, ou quando tem algum login seus de 2 passos, vocês têm uma chave que dura um tempo. O que aquele tempo está me dizendo? Aquele tempo me garante que eu estou te mandando uma chave que ninguém vai conseguir quebrar essa chave nesse tempo que eu estou te dando para você usar. Então, geralmente é 1 minuto, algumas vão até meia hora, mas é exatamente por isso. Então, quanto menor esse tempo, mais segurança eu tenho, porque eu estou te passando uma chave, e se alguém quiser usar aquela chave, ela tem que quebrar, ele tem que saber aquela chave de alguma maneira naquele mínimo. Um supercomputador ultra foda poderia conseguir fazer, mas não é o caso, né, atual. Mas aí que tá, os computadores quânticos, eles falam, ó, talvez eu consiga. E isso é um problema sério, tá? Para segurança de informação, né? E então, se ter formas de fazer chaves que usam propriedades quânticas, que a gente consegue gerar essas chaves de maneira rápida e de tal forma que ela não pode ser quebrada, né? Por causa das propriedades intrínsecas do sistema que eu estou usando, que é um sistema quântico, então ótimo, beleza. Esse é o primeiro protocolo, BB84. Isso é impressionante porque a gente fala de computação quântica como algo muito novo, vamos dizer, está bem estabelecida agora, né? Mas os primeiros pessoas que começaram a mexer com isso é da década de 80. E esse BB84 é exatamente de o Bernard e o Bennett proporam esse protocolo em 1984. Tá? Esse é um dos primeiros protocolos propostos de informação quântica, né? É o primeiro de criptografia. O que ele usa? Tá? Ele usa a ideia das MUBs, que eu falei com vocês. Tá? Então, como que a Alice vai codificar? Então, a gente sempre está pensando em codificação e decodificação. Então, Alice vai codificar a informação. Como que ela vai codificar? Ela pode codificar em duas bases. Aqui a gente está usando duas bases mutuamente imparciais. Né? A sigma Z, aqui, me desculpa, é sigma X. Tá? A sigma Z, o 0 e 1, tá? A codificação 0 e 1, vai ser dado, por exemplo, se a gente está pensando em polarização, horizontal e vertical. 0 é horizontal, 1 é vertical. Mas a gente pode rodar essa polarização e ter ainda essa situação de 0 e 1 completamente que a gente consegue diferenciar 100%, que é 45, né, diagonal 45, diagonal menos 45. Então, estou aqui, ó, o 0 e 1. Então, Alice, aleatoriamente, ela vai preparar os estados, a codificação dela em zeros e uns, tá? Então, ela vai preparando aí, vai jogando para Bob, vai mandando para Bob aqui, ó. Então, ela prepara o estado e manda para Bob. O que Bob vai fazer? Sem saber qual base Alice preparou, tá? Sem saber. Bob vai escolher também, de maneira aleatória, qual base ele vai medir. Se ele vai medir na base sigma Z, horizontal e vertical, ou sigma X, diagonal e antidiagonal. O que acontece quando a gente tem Alice preparando o estado
Bob medindo no mesmo no mesma base que Alice preparou. A gente tem certeza do resultado, né? A menos de imperfeições do sistema, mas idealmente a gente tem certeza. Ou é 0 ou é 1. Se Bob mediu numa base diferente, né? Então, por exemplo, Alice preparou em sigma Z e mediu em sigma X, eu não tenho informação nenhuma. 50-50. É a mesma coisa de jogar uma moeda para cima e ver o resultado. É esse tipo de informação que é passada, tá? Então, o que Alice faz? Então, ela vai preparando, tá? E aí, Bob vai fazendo as medidas em bases aleatórias. A comunicação entre Alice e Bob, que é uma comunicação não segura, pensa que a gente está fazendo tudo, essa parte toda, em canais que a gente chama de canais não seguros, tá? É canais que todo mundo tem acesso, tá? E mesmo assim a gente consegue que só a Alice e Bob tem a informação. Vamos ver. Então, mandei os sistemas para Bob. Joguei lá. E aí Alice informa para Bob, então a informação que a Alice passa para Bob não é o que ela preparou, e sim qual base ela preparou, tá? Aí Bob e Alice comparam, aí Bob compara, né? E avisa a Alice qual que deu certo, qual que é a preparação e a medida tá na mesma base, ou qual estão em bases diferentes. Então aqui, ó, vamos pegar aqui esse primeiro, ó. Aqui tá o vermelho, então é sigma X. Aqui está medindo sigma Z, então a gente descarta. Aqui o segundo mediu, preparou em sigma Z, mediu em sigma Z, beleza, a gente mantém. Então veja que a gente faz isso para todos, e aí a gente tem uma mensagem aleatória sendo passada entre Alice e Bob. Essa mensagem só Alice e Bob tem. Ninguém mais tem. Se tiver alguém que entra aqui para tentar roubar, para tentar medir isso, lembra que a gente tem que o estado medido posterior é igual ao estado. O estado posterior a uma medida, né? Ele é colapsado, né? Então, se alguém tentar tirar a informação daqui, a gente tem uma estatística que modifica aqui, então Bob consegue saber que alguém está tentando atacar. Então, o máximo que você consegue fazer no ataque aqui é você parar a comunicação entre as partes. Mas você não consegue roubar informação sobre as partes. Isso já é uma segurança absurda, tá? Isso já é uma excelente segurança. Tá? E aí, essa chave aleatória que eu te falei aqui, essa chave, ela é uma chave aleatória. Por isso que a gente geralmente chama de Quantum Random Key Distribution. Tá? Distribuições de chaves quânticas aleatórias. Essa aleatoriedade vem exatamente de quem eu vou descartar, de quem eu não vou descartar, porque eu não sei a princípio. Mas mesmo a chave aleatória, se a Alice e Bob tem a mesma chave, beleza, eu consigo fazer criptografia. Tá? Então, veja que as MUBs estão exatamente por trás do que pode desse protocolo. Tá? Outra coisa que aqui eu não vou comentar muito, não, tá? Mas ali é um protocolo. A gente tem as desigualdades de Bell, talvez alguns de vocês já tenham escutado. Isso é um teste fundamental de mecânica quântica, tá? Um teste fundamental da física, que é eu quero testar se minha teoria está certa ou não. Né? Então eu faço um experimento bem detalhado e eu tento ver se o que eu estou propondo na minha teoria é real ou não, é verdade ou não. Né? E por que eu estou falando da desigualdade Bell? Tem vários protocolos, principalmente os protocolos que eu mencionei para vocês, assistidos por emaranhamento,
eles têm a desigualdade de Bell, essa violação, essa ideia de que eu não posso explicar o fenômeno de maneira clássica no seu interior. Então, o protocolo utiliza isso. E aí a gente consegue usar a desigualdade de Bell como uma figura de mérito. Então, quanto mais eu violo uma desigualdade de Bell, melhor vai ser o meu protocolo de informação quântica, tá? E aí tem vários que usam isso. Teleport usa, tem um protocolo de criptografia, o Eckert 91, que é de 1991, então ele usa, e tem vários outros, vários outros, tá? Não vou ficar mencionando não, mas a importância dele ok, eu tenho alguma coisa de figura de mérito que, assim, pensando, né? A princípio tem o teste fundamental, que é importante, etc. Mas agora a gente está pensando em aplicações de informação quântica. Onde que entra a desigualdade de Bell? De figura de mérito. Eu estou testando o meu sistema para ver se eu posso utilizá-lo ele como esse canal clássico assistido por emaranhamento ou não. E o mais interessante, que aí vem as MUBs que eu mencionei para vocês, a gente tem duas partes aqui, né? Alice e Bob. E as medidas que a Alice e Bob tem que fazer nas partes dele são MUBs. Então, aquela maximização que a gente tem que fazer da violação da desigualdade de Bell, ela se dá exatamente quando a gente usa MUBs. E aqui está a medida de Alice, sigma x, sigma z, e a medida de Bob, sigma x mais sigma z e sigma x menos sigma z. Isso aqui é eu rodando essas bases, tá? Como se eu estivesse rodando elas 45 graus. Tá? Se a gente for pensar no rodando 22 graus e meio, se a gente está pensando em polarização, tá? Então, eu pego o zero, o sigma x, né, que é horizontal vertical, e eu rodo os dois bases 22,5, e eu pego o sigma x e também rodo 22,5. Então ela se mantém em MUBs, né? Porque se eu estou rodando as duas do mesmo jeito, a ortogonalidade se mantém, né? Produto interno é invariante à unitária. E isso maximiza. Então, beleza. Então, um teste fundamental de mecânica quântica usa as MUBs. E esses testes fundamentais são usados como figura de mérito para os protocolos de informação quântica, principalmente os que usam o emaranhamento, né, a comunicação quântica assistida por emaranhamento. Né? Vamos mais um. Esse aqui é a tomografia. Isso aqui é bastante interessante, porque a tomografia é uma coisa que a gente usa muito em experimental, que é, eu quero saber o que eu tenho uma fonte lá de sistemas quânticos, eu quero saber o que está sendo gerado naquela fonte. A princípio, eu suponho que seja alguma coisa tal, mas eu quero saber exatamente o que está lá. E aí a gente usa tomografia. Então eu tenho uma fonte, eu tenho um estado, aqui eu estou usando a nomenclatura de matriz densidade, então eu tenho um estado ρ, e esse estado ρ, eu vou medir ele várias vezes. E aí, se eu fizer a medida, a estatística, em todas as MUBs possíveis naquela dimensão, então D mais uma MUBs, eu consigo reconstruir o meu estado. Então eu consigo inferir, a partir dessas medidas, qual é o estado da minha fonte. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo de dimensão 2, então qualquer estado físico de dimensão 2 pode, né, de um sistema quântico de dimensão 2, pode ser escrito dessa forma, né, uma soma das matrizes de Pauli ponderadas pelos valores esperados de cada uma delas e a identidade, né, dividido por meio. Para um estado puro, isso aqui é igual a 1, né, como se fosse um vetor, né, formado pelos valores esperados, né? Então o módulo desse vetor é 1, tá? E isso que dá
aqui essa estrutura que a gente consegue montar a esfera de Bloch. Tá? Então, a gente tem o valor esperado de σx, dado nesse eixo, de σy, de σz. E aí um vetor aqui nessa esfera vai estar vinculada a um estado. Tá? E onde os estados puros, né, que pode ser escrito aqui como um projetor, elas estão na superfície. Tá? Isso é o que a gente tem como a tomografia. E aí a gente tem as MUBs. É a única forma de fazer tomografia? Não. Mas as MUBs garantem que a gente tenha uma tomografia, a gente consiga inferir o estado independente, um estado da fonte desconhecido. Tá? A gente não precisa supor nada sobre a fonte. Nada. A gente faz essa medida da tomografia, a gente faz essa análise, a gente sabe qual que é o estado que a fonte sai. Tá bom? E para finalizar, para a gente falar um pouco sobre experimentos, né? Se a gente está falando de computação quântica, a gente está falando em, geralmente, a codificação da informação em um sistema físico. Aqui, no caso, um fóton. Tá? Então, a gente, geralmente, para a gente trabalhar com o sistema, a gente tem que conseguir gerar esse estado, gerar o estado, né? Gerar o sistema físico, né? Manipulá-lo de tal forma que a gente consegue gerar ele de maneira eficiente, de maneira controlada. A gente tem que conseguir manipulá-lo e a gente tem que conseguir medi-lo, detectá-lo. Tá? Essa aqui não é a medida quântica, é a medida tipo detectar. Eu sei se o sistema quântico está lá ou não, entendeu? É mais algo assim. E o fóton tem todas essas propriedades, tá? E aí a gente pode usar diferentes graus de liberdade do fóton para codificar e decodificar a informação. Uma das mais comuns que a gente, por causa do bit clássico, a gente tem o qubit, que é o bit quântico, e aí a gente tem a polarização como sendo o primeiro que a gente acaba pensando. Por quê? A polarização também é um sistema de dois níveis, horizontal ou vertical, né? Pensando aqui na base computacional. E eu posso ter superposição entre elas. Beleza, a polarização de um fóton seria excelente. E aí tem vários protocolos que usam a polarização, né? Vários experimentos que usam a polarização como o seu sistema de codificação, a polarização do fóton. E esses implementações usando o satélite usa a polarização, porque a polarização é muito pouco afetada por turbulência atmosférica. Tá? Então, ela praticamente preserva. Tem chance de você perder o fóton, mas não tem chance de você modificar o fóton. Então, é muito pequeno. Então, é uma boa maneira de você utilizar aqui nesse tipo de abordagem. Outro é o momento angular da luz. Tá? O momento angular da luz está ligado à estrutura transversal de um feixe de luz. Então, a gente pode ter aqui fases distintas, né? Dependendo de onde está. A gente tem a parte transversal do feixe, a gente coloca fases distintas, dependendo do ponto desse perfil transversal. E aí a gente consegue manipular isso, né? E gerar essas luzes, né, estruturadas como momento angular. Tá? E aí a gente tem os modos Hermite-Gauss, que são modos, se a gente for pensar, são modos que a gente resolve as equações da onda em coordenadas cartesianas, e a gente tem o Laguerre-Gauss, que a gente resolve o sistema em coordenadas cilíndricas. E aí a gente tem essa estrutura. Então, o que a gente geralmente vê em laser, né, que é o pontinho, é um feixe gaussiano, e aí a gente tem as estruturas superiores. Tá? O mais legal aí, que é interessante esses modos de momento angular, é que
a base Hermite-Gauss e a Laguerre-Gauss são bases de MUBs. Então, se eu tiver um feixe em Laguerre-Gauss e conseguir fazer medidas em Hermite-Gauss e em Laguerre-Gauss, eu tenho exatamente essa parte de MUBs. Então, a gente consegue usar Hermite-Gauss e Laguerre-Gauss para fazer todos esses protocolos que eu mencionei, que a gente usa MUB, exatamente por causa dessa estrutura. E aí, quando a gente aumenta a ordem aqui, né, do momento angular, a gente aumenta a dimensão que a gente tem acesso. Tá bom? Isso aí é a parte interessante. Tá? A gente tem também a codificação em caminho, que está ficando cada vez mais utilizada, principalmente por quê? Por causa dos chips fotônicos. Os chips fotônicos são a parte que a gente faz a manipulação do sistema em chips. Né? Geralmente são guias de onda aqui, né? De um material. Aqui, ó, vocês veem que aqui está falando que é sílica, né? E geralmente dentro aqui é silício ou nitreto de silício. São os dois substratos mais comuns para fazer o núcleo daqui. E aí você monta esses caminhos. Então, o que vai ser o 0 e o 1 aqui? Vão ser exatamente a quantidade de caminho, né? Aqui que tem. Então, aqui é 0, aqui é 1, por exemplo. Tá? E aí a gente tem essas estruturas de interferometria. Tá? E esses interferômetros são as operações que a gente faz. O mais interessante aqui, a gente vê aqui que é um interferômetro de Mach-Zehnder, né? A gente tem uma divisão dos feixes aqui, uma manipulação da fase, e depois eles interferem de novo aqui, podendo sair de alguma maneira. Esses interferômetros, a gente consegue fazer vários, a gente já tem um controle muito bom disso, tá? E aí a gente consegue fazer vários desses. E você consegue até fazer vários, assim, em cascata, né? Para fazer várias operações mais complexas, tá? E aí a gente usa isso para fazer. O mais legal aqui, novamente, se eu mudar aqui essa fase de 0 para 45 e fazer as medidas na saída aqui, eu tenho um comportamento do tipo MUB também, tá? Então, medindo na base computacional, na base de Fourier, aqui sigma z e sigma x, tá? A gente também tem a possibilidade de fazer esses caminhos no espaço livre, não só dentro de chips, ou fibras óticas, né? Tem algumas fibras óticas estruturadas também, né? Que você consegue utilizar. E aqui a gente tem os caminhos. Aí a gente pode usar fendas, tá? Ou mesmo também interferômetros do tipo deslocadores, outros componentes óticos, para separar. Então, o que define aqui a dimensão do sistema? A quantidade de fendas. Tá? Então, a gente tem uma discretização do momento transversal do fóton aqui, dado pelas fendas. E aí, a gente tem que se a gente estiver fazendo uma interferência, né, um experimento, né, desse tipo, usando fendas, se a gente está medindo no plano das imagens, a gente tem uma base. E se a gente está fazendo no plano de Fourier, onde a gente vê, né, o interferômetro, se vocês já devem ter feito em algum curso de ótica ou de experimental a interferência, né, de fendas duplas, esse plano de Fourier ele é uma MUB, ele tem uma estrutura, né, você consegue identificar lá, ele é considerado uma MUB do plano das imagens. Então, se eu medir no plano das imagens, eu tenho uma base, eu consigo definir uma base, e no plano de Fourier eu defino outra base, que é MUB da base do plano de Fourier. Então, veja que essas estruturas sempre se repetem. Então, a gente sempre está procurando, né? Esse é um primeiro passo. Eu consigo montar essas MUBs de maneira efetiva no meu sistema, porque aí eu consigo usar em computação quântica e informação quântica, tá? Então, finalizando aqui meu seminário, né, eu falei sobre essas MUBs, que é algo bastante interessante, que a gente usa em
informação quântica de uma maneira geral. Eu mencionei alguns protocolos, né? Dei uma rápida pincelada neles, em alguns casos, né, mais simples, que usam MUPS, e eu mostrei também a maneira de, se a gente está pensando em comunicação quântica, né, que o principal sistema físico é o fóton, como que a gente consegue codificar essa informação e gerar essas MUBs? Como que a gente consegue medir, né, fazer a manipulação e medir essas MUBs, tá? Então é isso. Obrigado, pessoal. Valeu, seu Breno. Muito obrigado pela sua palestra. Eu que E agradeço. deu para ver que tem realmente vários sistemas diferentes onde você pode estudar ótica quântica, que eu acho isso bem interessante. O Arthur, o Tutu, mostrou para a gente, eu acho que foi alguns experimentos sobre esse sistema de deslocamento. Como é que De caminho, de Eles caminho, né? deslocam com uma calcita, né? Exatamente. Isso. Aí você monta aquelas estruturas ao invés de usar fendas. Qual que é a vantagem do deslocamento? Que você não perde intensidade, né? Porque a fenda é um bloqueio físico, né? Tá. E a calcita você consegue manter toda a intensidade. Então, melhora a eficiência do sistema. Uhum. Né? Não, e é bem interessante ver que essa é uma informação que não tinha caído na minha mente ainda, que os primeiros protocolos foram em 84. Então, Pô, é mais velho que a gente. é muito mais velho é mais velho que a gente. É mais velho que a gente. E eu Os achava alunos aí que... é muito mais velho. A É, maioria de vocês, né? verdade. Mas você veja que tem um tempo aí de consolidação da área, né? Então você Uhum, pensa que as primeiras conversas, né, até do Feynman, no começo da década de 80, né, ele que propõe essas primeiras ideias. Será que a gente pode utilizar sistemas quânticos para em teoria de informação, tal? Então a primeira ideia, né, que a gente tem assim de alguém falando, pensa nisso aí, é do Feynman. é do Feynman mesmo. E é da década de 80, né? E aí a gente vê a consolidação agora, né? Tipo, década, assim, Ano empresas 2010 para investindo frente, né? 2010 para frente, pô, 30 anos, né? Uhum. E aquela questão da desigualdade de Bell é mais antiga, né? Ela é mais antiga, mas no contexto de comunicação quântica, a gente já está falando de como que a gente consegue utilizar ela, né? Tá, Como tudo vira recurso, né? Se a gente está falando em teoria de informação, qualquer coisa pode ser recurso, tá. né? E aí, para ser recurso, eu tenho que, geralmente, né, um recurso a gente tem que conseguir medi-lo, né, quantificá-lo de alguma maneira, Uhum, e a gente tem que conseguir utilizá-lo, tá. né? E a desigualdade de Bell entra exatamente nisso. Então, tem vários protocolos tem alguns que eu trabalhei que você tem, por exemplo, um problema a ser resolvido. Tá? Geralmente, esses são de jogos quânticos. Então, eu tenho uma tarefa no jogo, né? Eu tenho partes que podem cooperar e eu quero conseguir a melhor taxa de sucesso. Pensa Tá. em poker, que a gente jogava bastante, né? Você não vai ganhar sempre, mas você quer ganhar o maior número das vezes da melhor maneira possível. Você quer que aquela frase "a casa sempre vença" mude para "o Emilson sempre vence"? Isso, que Tá. você nunca ganhava, mas tudo bem. Nunca ganhei. É, e aí, então você está nessa situação. Você não vai ganhar sempre, mas você quer Tá. ganhar a maior parte das vezes. Você quer otimizar a sua chance de ganhar. Uhum, Quando você permite que introduza algum componente quântico nesse jogo, aí pode variar, pode ser a comunicação, pode ser, por exemplo, as próprias cartas, pode ser, se a gente está pensando em poker, né? uhum, A gente pode modificar aí onde que a gente vai permitir que a quântica entre, e aí a gente mostra que a vantagem que a quântica gera, comparada à clássica, você consegue montar uma estrutura tipo desigualdade de Bell. tá.
Então, Mas nesse desenvolvimento desse jogo quântico, aonde que entraria a quântica? Na distribuição de tá. probabilidade? Aí que tá. Geralmente, a gente está falando de problemas, no caso do jogo, a gente está falando de problemas que você tem partes que podem se comunicar, mas elas têm restrições de comunicação, Tá, né? Então, você não pode mostrar a carta para o seu, por exemplo, jogar buraco, jogar truco. Você não pode mostrar a carta para o seu companheiro. Você não pode falar quais cartas você tem para vocês montarem uma estratégia. sim. Vocês têm que, de alguma forma, se comunicar com as próprias cartas, né? Criptograficamente. Criptograficamente, ou por exemplo, ó, se eu jogar uma carta de tamanho tal para tal, quer dizer que eu tenho uma carta boa. Se eu estou jogando a minha melhor carta, quer dizer que eu estou contando que você tenha tal carta. Então você tem algumas estratégias aí sendo montadas. Tá, O que você faz? Geralmente, você permite que essa comunicação seja quântica. É o mais comum. Então você permite que tenha, então, por exemplo, que no truco, por exemplo, você faz um sinal quando você tem zap. tá, Você permite que esse sinal não seja um sinal clássico, seja um sinal quântico, tá, por exemplo. E aí você já pode melhorar. Isso já permite que você melhore a sua eficiência dependendo do jogo. tá. Tá bom? Tá bom. E eu tenho mais uma última pergunta. Hum, Quando você mostrou aquela figura com vários modos, não sei se ela polarização do momento angular, alguma coisa assim. Não sei é se a momento palavra angular. mas não tem, não pode, não fala polarização de momento angular, fala Não, como? fala momento. Momento, tá? Momento. Não tem como interferir nisso ao longo de um caminho do cristal até o seu detector, alguma coisa assim? Não tem uma É, interferência tá. eletromagnética, alguma coisa assim? Aí que tá. Se você. Turbulência, Tá, tá? Mexe com essas coisas. tá bom. Tá? Então, por exemplo, esses casos que a gente mexe com perfil transversal, eles não são bons para as comunicações de longas distâncias no espaço livre, Tá, tá? Porque eles podem ser modificados. Você pode quebrar essa estrutura, tá? Mas em um sistema, em um laboratório, por exemplo, então você pensar em montar numa mesa ótica, que seja tem algo, né? Ou um sistema que usa esse tipo de coisa, mas seja mais compacto, que não tenha essas interferências, isso aí se mantém, ô Emilson, é assim, para sempre. tá, Se você tem um laser que tem um momento angular, ele não vai mudar. tá bom. Ele vai se manter. Porque se você pegar lá a equação da onda, esses Laguerre-Gauss, Hermite-Gauss, e você calcular a propagação deles, né? Aí pode ser de várias formas, independente de como função de Green, pode ser qualquer coisa. Você vai ver que ele é um alto valor, ele é um alto estado. Tá. Então ele se mantém na propagação, Uhum, tá? Então por isso que ele também é útil. tá, Então qualquer coisa que você ponha, mesmo em superposição, tal, eles vão se manter. tá. É bem legal. Uhum. Deixa eu abrir as perguntas para os outros participantes, porque se deixar, eu vou ficar fazendo pergunta amanhã aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta ou falar alguma curiosidade que achou interessante? Fica à vontade. Eles ficam meio tímidos, mas É. Aí, ó. pode falar, Charlie. Eu agradecer ao Breno aí por essa excelente palestra aí, que realmente agregou aos meus conhecimentos quânticos aí, né? Pô, obrigado. Eu agradeço. Eu gostei da explicação da parte da tomografia quântica, porque eu não sabia disso. Não sabia que existia essa possibilidade, né? E, na realidade, eu trabalho com tomografia física, né? Ah, é? Mas, assim, abriu meus horizontes para a própria tomografia física em relação ao quanto de informação, às vezes, você pode tirar num processo desse e tentar fazer uma transposição da quântica para a física mais do nível, né, que a gente conhece físico, né, não no nível molecular, etc., ou fotônico, ou subatômico, etc., etc., né? Foi bem legal, viu?
Legal mesmo, parabéns. É isso. Que bom que agregou aí seu trabalho. E assim, é interessante a tomografia, mas ela tem alguns poréns, tá? E aí eu vou nessa direção que você disse. Se a gente pegar um cristal, a gente tem muitos graus de liberdade. E então quer dizer que você vai ter uma dimensão D muito grande. E aí você começa a ficar inviável a parte da tomografia. Então você vai para outros métodos, tá? Que são outros métodos de... Aí não é uma tomografia, mas é o que a gente chama de estimativa, né? Estimação do estado, né? Você vai tentar inferir a partir de um conjunto de dados que não é completo. A gente chama de completo quando a gente consegue montar um para um a matriz. Mas você consegue reduzir. Então tem alguns métodos que você, por exemplo, consegue descartar grandes partes do espaço de Hilbert. Isso já ajuda demais, né? Ou você sabe, por exemplo, você sabe seu estado fundamental. Então você sabe que quando você eleva a energia, você tem um limite, né? Então não é todo o espaço de Hilbert que está acessível. Tem um raio de localização. Exato. Então você consegue, a partir disso, fazer medidas um pouco mais direcionadas ao seu problema em questão. Né? Então você não precisa fazer tudo, você pode fazer só algumas lá que você já vai conseguir fazer uma boa inferência do estado seu. Isso é algo bastante interessante. Tem vários trabalhos nessa direção que às vezes tem alguns trabalhos que chamam tomografia com informação incompleta, tem umas que chamam estimativa de estados, aí tem vários nomes, né, que aí no mercado, dependendo da técnica que é usada. Enquanto na tomografia, vamos falar de imagem, a gente às vezes tem até uma redundância, né? Na tomografia quântica é difícil acessar todos os espaços. Isso, então, aí que está o pulo do gato, né? Saber como correlacionar essas coisas. Isso. Então você tem umas restrições aí. E aí isso é a parte interessante, né? Tem alguns trabalhos mostrando isso. Que você consegue ter essas inferências boas. Então, estados de cristais, essas coisas, você consegue algumas coisas interessantes, né? Legal. Mas obrigado, Charlie, pela pergunta. Mais alguém? Não? Então, muito obrigado, senhor Breno. Foi muito legal ver a sua palestra. Muito bom ver você também, que a última vez que viu foi antes da pandemia, né? Foi, pô. E aí fazer uma tempão, né? Para conhecer o seu filho. Então, a próxima oportunidade que eu tiver para ir em São Paulo aí, a gente toma uma cerveja aí, tá? E aí eu fico, eu não pus aqui, mas depois você manda o meu e-mail para o pessoal, lá, né, a gente tem o programa de pós-graduação, né, da UFABC, a gente tem mestrado, doutorado, e aí se alguém tiver interesse em trabalhar com informação quântica, computação quântica, a gente já tem um grupo estabelecido, né, com 6 professores lá legal. Lá na UFABC, então eu fico à disposição. É só entrar lá no site da pós-graduação da Física da UFABC que vocês vão encontrar a gente lá, mais informações. Vocês são em quantos professores da Física? 61. O nosso está mais ou menos nessa ordem de grandeza também. Esse é o Marco Sampaio. Tá. Que ele mudou lá da UFMG para lá. Legal. Valeu, então. Tudo de bom para você. Valeu, tchau, gente. Eu agradeço aí a presença de todos. Aí eu vou terminar a gravação aqui, mais tarde eu coloco no YouTube e mando o link para você, tá bom? Show. Valeu. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau. Que isso, valeu.